gravando agora, ó. Então esses aqui são os primeiros slides, né? Tem um pouco de teoria aqui, ó, tá? Então, aproxima da informação, algoritmo, vamos ver o que é teste de mesa, tal. E, por exemplo, vamos supor que você queira automatizar uma tarefa, tá? Nós professores aqui a gente está automatizando um monte de coisa, né? Vai ter correção automática de programas que vocês enviarem, né? Exceto as provas. As provas não, né? As provas a gente vai ler tudinho, tá bom? Aí você vai falar assim, calcular a média de 3 alunos, mas poxa, isso aí eu posso fazer. Só que no nosso caso, se você for juntar, né? Eu tenho 50 alunos com vocês, tá certo? Mas assim, em comunicação e redes eu estava com 160 alunos, né? Estou com 160, né? Aí isso eu gostaria de pegar automatizado, né? Eu tenho uma tabela e vocês já viram que planilhas fazem automaticamente. Você tem uma coluna cheia de valores. Aí você coloca uma fórmula lá na célula de baixo e ele calcula a média automaticamente, né? 3 parece uma coisa muito ridícula. 3 números, eu pego 3 números, coloco na calculadora. Mas pensa numa coluna cheia de valores, né? Então, assim, quando os números começam a aumentar, você vai querer automatizar, né? Então, exemplo, né? Você quer ser aprovado em PI, né? Então, vamos ver. Então, o algoritmo. Você vai escolher uma linguagem de programação e vai dar comandos ali naquela linguagem de programação e ele vai automatizar para vocês. Eu não sei se juntando todos os professores, né? Porque a UFBC faz muita estatística. Eu estou com 50 alunos. Tem mais uns 20 professores aqui nessa disciplina. Então, se a gente fizer 20 vezes 50, né? Isso dá 1000, né? Já dá 1000 alunos, ó. Não dá 2000, mas... E se a UFBC quiser fazer uma estatística, né? Como é que foi assim, a média de todos os alunos e tal? Aí 1000 é uma quantidade bem grande, né? É bom ter um algoritmo. Aí sim, aí não são 3 alunos, aí são 1000. Então, assim, a lógica, né? Se você for quebrar em prefixo, sufixo, né? Tem logos, razão, e ica, ciência, né? A ciência do raciocínio, né? Então isso aí é a lógica. Tem até uma disciplina na UFBC, lógica básica, né? E programação usa muita lógica, né? Então, assim, nós da nossa área aqui, né? Alguns de vocês vão fazer biologia, alguns de vocês vão fazer estatística, tá? E muitas vezes para você planejar um programa, vamos supor que você nunca programou antes, não conhece nenhuma linguagem. Às vezes você pode escrever um pseudocódigo, né? Vou mostrar o que é. Ou então um fluxograma. O que é um fluxograma? Uma figura, né? Então, ó, você entra aqui, ó, fluxogram, né? Fluxogram, né? Fluxogram. Você pode escrever em português também. Aqui eu escrevo em inglês porque sai muito mais opções, né? Por exemplo, ó, vamos supor assim, ó, você está planejando fazer um programa, né? Aí, o que vai acontecer? Você não gostou muito do pseudocódigo, o pseudocódigo não te ajuda muito. Aí você pode fazer um desenho, ó. A minha entrada vai ser essa. Eu vou ver se o número é negativo. Se ele for negativo, eu vou voltar. Vou falar assim, por favor, entre com um número positivo, né? Então, vamos supor... Porque as notas dos alunos são tudo positivas, tá? Fica tranquilo. Então, aí quando eu acabar de entrar os 3 valores positivos, aí o programa segue e me dá a média. Por exemplo, tá? Isso aqui é um fluxograma. Às vezes, você acha mais fácil para você planejar o seu programa com um fluxograma, tá bom? Do que com um pseudocódigo, tá certo? Então, aí tem um exercício EP1, que ainda não está liberado, eu acho que não está liberado, tá? Para você escrever Alô Mundo, né? Alô Mundo. Então, assim, um programa bem facinho, tal, né? Eu não sei se tá, eu acho que não está liberado porque um dos colegas de vocês escreveu que não tem aquela aba lá do Moodle que está escrito EP. Por quê? Porque vocês vão ser incluídos dia 26. Então, não dá para eu fazer o EP ainda com vocês, tá? Mas
amanhã, por exemplo, dia 26, se for bem de manhã, já daria para fazer um EP com vocês, tá? Se for mais pro final da tarde, aí ainda a gente se encontra na quinta, né? Já dá para fazer alguns EPs, tá? Então, pseudocódigo, né? O que seria o pseudocódigo? Eu estou passando super rápido aqui, porque ler qualquer um sabe ler, né? Então, certo. Quando você não decidiu, não sei em qual linguagem eu quero programar. Então, eu vou primeiro escrever um pseudocódigo, tá? Aqui tem, e o pseudocódigo, ele é a mesma coisa que o fluxograma, só que você escreve linha por linha, né? Como se estivesse escrevendo um texto. A gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Aqui tem uma tabela de linguagens mais utilizadas. E agora, eu estou gravando esse vídeo e agora eu vou fazer minha propaganda do C e do C++, tá? Eu vou passar rápido por isso aqui, porque vocês têm acesso aos slides, tá certo? E tem uma linguagem que ela é toda em português, chama-se Portugal. Ela não tá aqui, ó, tá? Não dá para vocês nessas opções aqui, ó, não dá para você mandar em Portugal. Mas gente, qualquer linguagem de programação, seja Python, Java, C, C++, assim, se você precisar de palavras em inglês, pelo menos nesse curso, não passam de 15 palavrinhas em inglês. If, else, while, aí tem o repeat until, né? São pouquíssimas palavras. Então, aprender umas 15 palavrinhas de inglês, assim, vocês, assim, eu acredito que vocês possam até pular o Portugal. A não ser que vocês tenham um bloqueio, algum de vocês tem um bloqueio muito grande com língua estrangeira, tá? Aí tudo bem, aí o Portugal seria uma opção, tá? Mas aí, assim, o problema é que para mandar mesmo, aí você teria que ver numa tabelinha bem curtinha, na internet vai ter, coloca o Google Translator, ele vai fazer para. O que é então em inglês? Then. O que é if, né? Aliás, o que é se, né? É if, né? O que é enquanto, while, tá? E aí pronto, aí você consegue mandar o seu programinha, tá bom? E o que é o pseudocódigo? Eu mostrei um fluxograma, né? O pseudocódigo, né? O Portugal é praticamente pseudocódigo. Por exemplo, ó, escreva. O que será numa outra linguagem? Print, tá? Pronto. No Java é print, né? Você pode colocar o Java, né? E aí você pode escolher a linguagem que você quiser. Eu vou. Oi, tem alguém querendo fazer pergunta para mim? Tem alguém falando no. Tá. Eu acho que é para mim avisar que tem perguntas no. Aqui, ó, vamos ver. Tem mensagens aqui, ó, vamos ver, ó. Professor, poderia explicar um pouco melhor como vai funcionar os exercícios de nota na plataforma do Moodle? Eu liguei lá, a mulher falou que pode parcelar, te avisei. Oi, desculpa, eu tô ouvindo parcelamento, não sei do que. Desculpa, aqui eu não desligo o microfone dos alunos justamente porque eu acho que vão fazer, certo? Sim, então, assim, pode ser algo privado, um assunto que você não gostaria que ninguém soubesse, tá? Certo? Mas, então, então, assim, só para, né? É que no Zoom antigo eu sabia onde emudecer o microfone dos alunos. Agora mudou o Zoom, toda hora tá mudando, né? Então, ó, prefere que mandem explicar. Tá. Explicar um pouco melhor como vai funcionar os exercícios de nota na plataforma do Moodle, por gentileza. Eu vou fazer um para vocês, tá? Se não for hoje, porque agora são 9h30, né? Amanhã, com certeza. Amanhã, se não der tempo, né? Professor, esses eu vou botar, manda C++ ou tem uma linguagem específica? Sim, pode. Eu vou sempre usar C e C++. E também vou usar uma linguagem da preferência de vocês. Vou mandar uma enquete para vocês, tá? Que vai perguntar quais são os dias e horários que vocês preferem para se encontrar comigo e qual linguagem você gostaria de aprender, né, comigo.
que não fosse o C, C++, tá? Então, além do C, C++, um ou outro exercício eu farei naquela outra linguagem, tá certo? E aqui tem uma pessoa perguntando, poderia explicar um pouco melhor como vai funcionar o exercício na plataforma Moodle, né? Eu acho que, assim, já que tem gente assim que gostaria, né? Eu acho que eu vou até parar um pouquinho esses slides e vou fazer um exercício aqui. Eu vou fazer um exercício. Ó. Então, por exemplo, aqui é um exercício para converter graus Celsius em graus Fahrenheit. Tá certo? Então, por exemplo, aqui está em C++. Toma cuidado que aqui o professor Zampiroli escreveu... então ele escreveu C++, mas aqui é em C, tá certo? Então, por exemplo, olha, este aqui por enquanto é tranquilo, tá certo? Então você primeiro copiaria, né? Assim, não é que vai ser sempre copy-paste. Esse aqui é lambuja, né? Não sei se vocês entendem essa gíria, é uma lambuja, né? Da primeira semana, lambuja, né? E aí você vem aqui, olha, e você pode fazer escrever, ó, escrever, editar. Aí você vai editar o seu programa aqui, ó. Se você colocar exatamente esse texto, né, nessa janelinha, editar aqui, ó, né, você clicou em editar. Se bem que tem um vídeo do professor Zampiroli em que ele explica isso também, tá? Só que ele faz com Python, que ele gosta mais do Python. Aqui eu vou até ampliar a janela, aumentar o tamanho da letra, né, para a gente enxergar aqui, ó, tá? Então, aqui estão os comandos em linguagem C++, tá certo? Linguagem C++. Só que eu não são os comandos que ele sugeriu. Não são, tá? Eu que andei mexendo aqui, tá? Porque aqui, por exemplo, isso aqui é um recurso do C++. Por exemplo, using namespace std. Std, né, é quando você quer reduzir, né? Por exemplo, std é um standard, padrão. Você quer criar um padrão, né, no seu código. Assim, não é exatamente isso, mas assim, para não colocar informação demais para os colegas que não vão seguir computação, né? Temos colegas que vão para a área de biologia, para a área de estatística, eles não vão seguir exatamente, tá? Então, quando você faz isso, por exemplo, aí você não deveria escrever std, tanto que eu aqui tirei, ó. Tá? Eu tirei esse std porque ele quer que escreva o resultado com precisão de uma casa decimal. É isso que ele quer, tá certo? E aí você vai falar assim, poxa, mas se eu der um Ctrl V e rodar, não vai funcionar? Vai funcionar. Só que o NetBeans vai reclamar, tá certo? Vou até fazer para vocês aqui no NetBeans, ó. Eu sempre escolho C++. Aí você escolhe Application. Aí você faz Next. Para quem for usar o NetBeans. E aí, para você submeter o seu exercício, você tem que escrever Q1. Tem que ser esse nome. Aí se vai ser Q ou Python, ou Java, JavaScript, aí você pode escolher uma outra linguagem, tá bom? Certo? Aqui no CPP, assim, se você der Finish, ele já vai criar para você, certo? Já com CPP já, tá? E aqui ele já criou um Q1, uma pastinha chamada Q1, né? E se você abrir essa pastinha aqui, ó, né? Abre tudo aqui. Vai em Source Files, tá? Vou em Source Files, né? E aí tem um programa main, né? Programa main. Então ele já vai criar um esqueletinho para você, né? Aqui você pode... Clarice é minha esposa, tá bom? Certo? Então, hoje é dia 25 de maio. Olha só que delícia. Pronto, você já tem um cabeçalho para identificar que é você e tal. Só que o meu computador é meio veinho, tá certo? Então, se eu colocar... Eu vou dar um Ctrl V,
É o programa que eu peguei do professor Zampiroli, tá certo? O que vai acontecer? Aí você vai falar assim, gente, o que é esse stdlib, né? Esse stdlib, né? Pois é, assim, o C++, né? Ele tem essa biblioteca, só que essas novas, que são IOStream, né? Essa aqui principalmente, tá? Ela tem tudo que o stdlib tem, tá certo? Então, assim, eu até vou usar o do Zampiroli porque ele é mais moderno, né? O C++, o C e o C++, eles têm a vantagem de que eles não jogam nada fora. Então, programas que eu escrevi quando eu tinha 19, 20 anos, eu estou com 50 anos. Então, eu escrevi 30 anos atrás. Se eu for rodar, se eu for compilar, ele compila. Ele compila. Você não perde nada do que você fez. Você não perde nada do que você fez. O Python já é diferente, né? Eu me lembro quando começou o Python, né? Tinha o Python 2 ponto alguma coisa, né? Aí um colega meu trabalha com Python e tal. Ele tinha feito um monte de coisa em Python. Aí quando começou o 3 ponto alguma coisa, os desenvolvedores de Python mudaram a sintaxe. Pronto, aí já não compilava mais. Os códigos escritos em 2.7, ele teve que reescrever um monte de código, sabe? Então, assim, é uma das coisas do Python de que eu não gosto, ok? Tá? Pode ter gente que não se importa, mas assim, eu me importaria, porque na idade que eu tô, é que vocês são jovens, né? Então, assim, né? Então, assim, eu não gosto de perder aquilo que eu fiz, né? Principalmente se são projetos muito grandes. Eu tenho projetos muito grandes, com muitas linhas de código. Eu não quero perder, né? Então eu prefiro o C e o C++. Gente, você nunca vai perder. Aquilo que você escreveu, bibliotecas antigas vão ser mantidas, tá? E aqui ele deixa um esqueletinho para você colocar alguma explicação. Você quer colocar alguma observação, pode colocar. Aqui ele já deixa o user namespace, tá? Então, assim, vocês não precisam entender o que esse main, int, argc, não precisa, tá? Aí você vai falar assim, puxa, mas o NetBeans ele está reclamando desse std. Pois é, o compilador C, C++, eles não reclamariam. Às vezes o NetBeans reclama. Por que ele reclama? Tá? Assim, esse std+, esse std 2 pontos, se você compilar o código do professor Zampiroli, vai dar certo, tá certo? Porque isso aqui é o compilador C++, puro, ele puro. O NetBeans, ele serve também para melhorar o seu código, tá? Então o NetBeans está reclamando disso aqui. Por quê? Por que ele está reclamando? Porque você já colocou isso aqui como um token, né? Eu não sei como é que fala em português, em token, né? Então você não precisa escrever, ó. Você tem que retirar para o seu código ficar mais limpinho, né? Mais facinho de entender, ó, né? Então, assim, algumas coisas. Agora sim, tá vendo que ele não está reclamando de nada, né? Eu posso até rodar, eu vou rodar agora e ele vai dar um OK, ó. Build successful e vai dar a resposta para mim, né? Eu acho que eu tenho que fazer Ctrl alguma coisa para aumentar. Isso, tá? Ctrl rodinha do mouse, ele quer que a resposta seja 149.0. Tem que ser .0, tá? Então, e o meu código, né? O meu código eu fiz no NetBeans, né? Eu fiz no NetBeans, tá? Então você vai falar assim, mas por que eu poderia ter feito, né? Se vocês olharem aquele plano de ensino, ou então a página do Moodle, vai estar escrito ali, né? Que esses exercícios são corrigidos automaticamente, né? Eu vou lá aqui, eu vou apagar isso aqui. Esse aqui é o código que eu fiz no NetBeans, tá? Eu fiz no NetBeans, esse aqui, né? Então eu salvo. Aqui tem o botãozinho de salvar. Ou se você digitar Ctrl S, ele salva também. E agora ele vai rodar, né, para você ver, né, que vai estar funcionando, tá? Então, por exemplo, ele roda,
aqui vai estar funcionando. O código do professor Zamperoli vai funcionar também, tá? Então, aqui deu tudo certo. E se eu fizesse, por exemplo, eu vou comentar isso aqui. Eu vou comentar isso aqui e eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer se eu comentar aqui, né? Eu vou comentar o que vai acontecer se eu comentar, né? Isso aqui é comentário do C. Vou rodar de novo. Então a resposta que ele vai dar 149, mas não é 149.0. Então, se você rodar, ó, roda agora, ele vai dar erro. Mas não é que assim, o programa não é que ele esteja errado. É que ele quer o seguinte, ó. Aqui está dizendo, ó, o que foi o output do meu programa? Que nem está aqui, ó, tá? 149. Ele não quer, ele quer que saia 149.0. Tem que sair 149.0, tá certo? Então, eu não podia ter comentado aquelas linhas ali, tá certo? Então, assim, quando você fizer aqui, na hora de entregar, é uma das coisas muito importantes nesses exercícios. Ele quer que saia com uma casa de precisão, tá escrito no enunciado, tem que sair com uma casa de precisão, tá certo? Então, aqui, por exemplo, eu poderia colocar, por exemplo, double e double, né? Aí você vai falar assim, nossa, agora eu não estou entendendo o que é int, double, float, né? Não precisa se preocupar com isso agora, tá? A aula de laboratório vai ser na semana que vem, tá? Não, vai ser nessa quinta-feira, aula. Aí eu vou dar explicações. Mas se você não gostar do C e C++, né? Tudo bem, aí você vai fazer na linguagem que você quiser. Eu poderia colocar tudo. Eu vou fazer assim, ó, double, né? Double f,c. E aqui eu não vou. Eu vou fazer que o f recebe isso aqui, tá bom? E vou rodar. Agora eu vou salvar, vou rodar. Como é que vai sair isso aqui? Será que ele não colocou com várias casas, né? Mas isso porque no C você tem que fixar. Vou colocar assim 6.01 aqui, ó, só para ver o que vai acontecer, ó. Aí ele vai colocar com muitas casas, até demais aqui, ó, quer ver, ó? Talvez não é muito, né? 0,18, por exemplo. Eu mudei um pouquinho já, né? Então é que aí você vai falar assim, poxa, se eu programar em C, ele vai colocar mais casas em C puro, não é C++. Por quê? Porque o C++ ele já tem uma maneira de colocar num formato assim mais amigável, né, para o usuário, né? Então, mas assim, você tem que fazer um output, input e output exatamente como ele quer, tá? Eu não sei se ele aceitaria o programa aqui, ó. Vamos ver se eu mudar aqui, ó. Eu tirei o comentário, agora ele vai aceitar, né? Agora ele vai fazer, vai estar correto. E aí, ó, aqui não tá, e se eu fizer como eu coloquei aqui, olha, eu vou fazer double f,c, né? Será que eu posso mudar, né, as minhas variáveis? Eu sei que uma casa é exigido. Será que ele aceita ou será que ele quer o programa que seja int? A quantidade em graus Celsius tem que ser inteira. Você não pode colocar. Então você rodando aqui, vamos ver. Ele pode reclamar, né? Não sei se ele vai reclamar. Às vezes ele queria que fosse um inteiro, né? Não, eu acho que ó, reclamou. Não, ele quer que você trabalhe com número inteiros. Tem que ler o enunciado bonitinho, tá bom? Ler o enunciado bonitinho, porque você vê que o programa ele não tem problema, tá? É que eu estou usando double ao invés do int, né? Aí você vai falar assim, poxa, nesse sentido o Python é bem melhor, né? Você vai falar assim, Python você não precisa falar se é int, double, ele trata todo mundo assim, tudo double e manda bala, né? Isso é legal, certo? Só que o negócio é o seguinte, qual que é a desvantagem de fazer isso? Operações com inteiros, né? Nessa máquina velha que eu estou usando, elas levam um tempo da ordem de nanosegundos. E com ponto flutuante, por isso que se chama float,
E double, né, é com mais precisão do que o float, tá? Depois eu vou falar isso, tá? Quem não for seguir a área de computação não precisa se apavorar. Não se apavore, tá bom? Certo? Então, eu nem acredito que vamos cobrar isso. Depois eu vou até perguntar para o professor Zampiroli se a gente vai cobrar o que é int, double, float. Porque o Python, ele ignora tudo isso. Você vai direto. Então, o double, na minha máquina velha, ele leva um tempo de cálculo que é de microsegundos. Aí, microsegundos, você vai falar assim, poxa, é 10 elevado a menos 6, né? Microsegundos, né? Porque o milissegundo seria 10 elevado a menos 3. Micro, 10 elevado a menos 6. E nano, 10 elevado a menos 9. Mas, para mim, né, para nós, seres humanos, uma operação, se ela levar 10 elevado a menos 3, menos 6, eu não vou nem sentir o tempo. Ok. Agora, vamos pensar assim, vocês sabem game, né? Game em que aparecem os personagens, né? Assim, eu não me lembro, eu não sei game antigo, o game atual eu não sei nenhum, tá? Game, Hugo Boss, eu acho que chama, será que é o Hugo Boss, né? Eu acho que é o Hugo Boss mesmo, né? Isso aqui é da minha época, acho que é o Hugo Boss, né? Será que é o Hugo Boss? Eu acho que é. Que tem são dois personagens, né? Que tem um bigodinho. Será que é isso mesmo? Não. O Hugo Boss é uma marca de terno, né? Eu sei que tem um nome. É um personagem de game muito, muito famoso, dos antigos, né? Quem se lembrar falou. O Hugo Boss, não. Eu acho que. O Mario. É Mario Boss. Ou Mario, sei lá. Sei lá. É Mario Brothers, sei lá, Mario Bros. Mario Bros. Não sei porque eu pensei em Hugo. Eu acho que é perfume também, o Mario Bros. Isso é da minha época, né? Não é da minha época, porque isso aqui é refeito 3D. Não. Isso aí, a minha época mesmo era o bidimensional, não tinha nem cor. Assim, para quem tinha computador colorido, o Tetris, por exemplo, era da minha época. Esses joguinhos, gente, eles processam imagens, né? E mudança de cena, né? E ações, por exemplo, atira, dá chute, essas coisas, né? Numa velocidade que, se você programar com double ou com float, vai ficar muito lento. Eles só usam int. A aritmética inteira. Porque é o mais rápido mesmo. É tudo operações que levam cada operação da ordem de 10 elevado a menos 9. Elas são muito rápidas. Por isso que é tão importante você poder escolher, tá? E é uma das coisas de que eu não gosto no Python. No Java você pode escolher, mas qual é uma coisa de que eu não gosto no Java? O Java dificulta você trabalhar com ponteiros, tá? Quem não for seguir a área de computação, não se preocupa, tá? Não vou explicar o que são ponteiros. Mas se você quer a programação mais rápida possível, é ponteiro. Tá? Ponteiro, você programando com ponteiro, você tem os programas mais rápidos possível. Né? E linguagens mais modernas, que nem Python, Ruby, Java, eles dificultam, eles não querem que você trabalhe com ponteiros. Eles não querem. Tá? Por quê? Porque para você programar com ponteiro, você quer programar com ponteiro, você precisa ter muito cuidado. Você tem que ser muito cuidadoso. Porque o ponteiro vai associar diretamente áreas da memória, tá certo? Do seu computador. Então, se você não tiver cuidado, vai começar a dar problemas no seu programa e você não vai achar. Você não vai achar o erro. Você não acha o erro, tá? Então, assim, para programar com ponteiro, tem que ser, assim, você tem que ser programador mesmo, né? Aquele programador, assim, da raiz, da gema mesmo, né? E, assim, quem é da área de matemática aplicada, vamos colocar assim, alguém que é da área de matemática aplicada, eu não sei se ia gostar de aprender ponteiro, não, sabe? Porque é coisa que quem fez colégio técnico trabalha com ponteiro. Eu não fiz colégio técnico, né? Mas, assim, tive que aprender ponteiro,
Foi muito doído, foi muito difícil no começo, mas eu não abro mão. Para mim, tudo, assim, tudo que eu puder fazer com ponteiro, eu faço com ponteiro. Ponteiro, certo? Porque eu já programei algoritmo genético, né? Algoritmo genético, muitos cálculos, gente. É uma quantidade, milhões de cálculos, milhões. Se você não usa ponteiro e se você não usa, por exemplo, aritmética de inteiro, fica lento demais. Teu programa fica lento, muito lento. É o seguinte, ó, gente, eu ainda não terminei esses slides aqui, mas agora são 9h50, às 10 horas vocês provavelmente vão ter aula com outro professor. Então, tem mensagem aqui, só vou ver se é alguma coisa muito importante. E é possível que vocês queiram fazer uma pausa, tomar água, comer alguma coisa, né? Mario Bros. Ficou o perfume lá, ou o terno, sei lá. Eu confundo mesmo, né? Então, obrigado, né? Então, gente, eu vou encerrar a aula, porque aí vocês têm tempo de tomar água, né, ir ao banheiro, comer alguma coisa, para acessar a aula das 10, tá certo? Então eu vou encerrar agora. E amanhã a gente volta exatamente aqui, ó. E eu falo, depois eu vou falar mais um pedacinho, tá certo? E aí a gente vai fazer exercício. Aí é só exercício, tá? Amanhã, depois que a gente falar dos slides, vai ser só exercício e depois só exercício na quinta-feira também, tá? Então, assim, nossa, tanta janela, certo? Então, para mim, gente, olha, o vídeo será disponibilizado no Moodle. Não, vai ser no meu canal do YouTube. Eu tenho um canal do YouTube, tá? Eu não gosto muito de disponibilizar no Moodle, sabe por quê? Porque o Moodle é restrito, tá? Só pode entrar lá quem está inscrito, que nem vocês. E se você tem um amigo que estuda, vamos supor, numa outra universidade, sei lá, né? Aí você fala, eu gostei desse vídeo, você não quer assistir? Às vezes o que esse professor falou pode te ajudar, né? Certo? Então você pode recomendar o meu vídeo e ele pode acessar o meu vídeo. Se tiver no Moodle, o seu amigo que não é da UFBC não pode acessar. Certo? Então por isso que eu prefiro deixar no meu canal do YouTube, tudo bem? Certo? Então eu vou